Bom, dando continuidade na nossa leitura e discussão, cadê Camila, minha assistente de marcação de página? Eu marquei aqui na 41. A gente até começou esse trechinho do mais além da intersubjetividade, né? Mas eu acho que eu vou retomar o parágrafo para a gente lembrar ali, retomar um pouquinho. Então, tá na página 41, o tópico que é mais além da intersubjetividade. A Luciana começa retomando, né, o seminário 2. Então, no seminário 2, o Eu na Técnica da Psicanálise, de 54 e 55, Lacan recupera cuidadosamente o texto de Freud, Mais além do princípio do prazer, de 1920, apontando que a leitura do princípio do prazer versus o princípio da realidade exige considerar um mecanismo que inclua ambos. Ou seja, os dois princípios não se opõem, mas explicam em seu conjunto a repetição. Só aproveitando para fazer um comentário, tem gente que pergunta assim, né, mas por onde eu começo a estudar Lacan, por onde eu começo a estudar ali a psicanálise, eu tenho que ler Freud primeiro, eu vou direto em Lacan, sempre rolam umas dúvidas nesse sentido, né? E assim, se a gente for pensar do ponto de vista da psicanálise lacaniana, é importante a gente conhecer Freud, a obra dele, porque o Lacan faz referência a ela o tempo todo, né? Mas fica um pouco difícil a gente falar, então estude tudo de Freud e aí depois estude Lacan, né? A gente começaria isso quando? Então, eu acredito muito num estudo que seja integrado. Então, por exemplo, aqui ele cita mais além do princípio do prazer. Então, a gente poderia perguntar, nossa, que texto é esse? É um texto super importante do Freud. E aí poder ou ler, deixar ele marcadinho ali para em algum momento ir no texto e fazendo essa interlocução, né? Então, a mesma coisa quando a gente pensa seminário um, seminário 2, o Freud ele sempre vai estar referenciando alguma coisa ou algum caso do Freud. Então, a gente poder fazer esse movimento de deixa eu ver do que ele está falando aqui. É uma forma da gente não ficar preso numa cronologia que primeiro a gente tem que estudar tudo de Freud para depois estudar, começar a estudar Lacan. Então, é um jeito de fazer mais integrado, aí fica enquanto sugestão. Continuando, né? Para isso, há uma nova tradução interpretativa para o. Eu não vou me arriscar a falar essa palavra em alemão. O que antes vinha vinculado à intenção e meta aparece agora como automatismo e insistência. A repetição, portanto, é pensada a partir do universo simbólico, a partir da estrutura em que ela se inscreve. Lacan chama Lévi-Strauss para dar o âmago próprio à ordem humana. A ordem constitui uma totalidade, indo na contramão da proposta de construção linear e cronológica do universo. Ele salienta que a função simbólica constitui um universo no interior do qual tudo que é humano tem de ordenar-se. Lançada a leitura da repetição como insistência e dada a devida importância para o ordenamento dos elementos, ele se volta à intenção do princípio do prazer, como aquele responsável pela harmonia. Assim, desfaz-se o recorte da repetição como um empecilho, visto que não haveria maior constância do que na morte. Seria a morte unânime como o maior equilíbrio do sistema. Pode-se considerar efetivamente que, com a morte, todas as tensões do ponto de vista do ser vivo são levadas de volta a zero. Portanto, a finalidade do princípio do prazer acaba sendo a mesma finalidade da compulsão à repetição, ou seja, há uma confusão entre princípio de prazer e instinto de morte. Não poderia, na visão do autor, haver maior equívoco nesta equiparação. Sempre que a gente fala em princípio do prazer, né, com Freud, a gente associa mais a um sentido de buscar prazer, né? Então, o princípio do prazer, então tem uma busca de algum tipo de prazer. Mas é importante a gente lembrar também que não é só buscar prazer, mas evitar desprazer. E eu acho que esse é um elemento chave para a gente pensar princípio do prazer, princípio da realidade. Porque então, por exemplo, né, seria possível pensar então a volta de um estado inanimado das coisas, né? E pensar como que a gente escuta isso às vezes na clínica. Às vezes a gente escuta como, eu queria só dormir para esquecer tudo, né? Ou, eu queria, como é que fala? De sumir, né? Eu queria só sumir, só sumir.
Não necessariamente nisso está articulado algum desejo de morte, mas a gente entender na cadeia simbólica o que que aquilo significa, né? Às vezes pode ser um querer sumir com relação a esses problemas, né? Então a gente poder entender e dimensionar isso é importante também. Então não é que o ser humano vai estar sempre buscando prazer, mas ele vai estar talvez até mais buscando evitar desprazer, evitar situações de conflito, evitar algumas situações que levem ele a algum tipo de mal-estar, de desconforto. Tanto é que tem essa coisa, né, de não dá para confundir esse princípio do prazer com que fosse um instinto de morte. Essa questão de morte é um tema, assim, que me interessa muito. Eu tenho estudado bastante nos últimos 5, 6 anos, pelos próprios desafios da clínica. E eu levantei um pouco dessa possibilidade, né? Então, do que a gente fala quando fala de desejo? É possível pensar um desejo de morte, né? Então, a minha pesquisa girou um pouco em torno desse sentido. E aí eu levei um caso numa supervisão em grupo para o Alfredo Eidelstein e girava em torno dessa pergunta central. Então, ele foi fazendo uma retomada ali, desde a questão de princípio do prazer, princípio da realidade, pulsão de vida, pulsão de morte, como que o Freud foi articulando isso, para a gente poder pensar ali como Lacan seria possível, né? E aí, a linha que ele foi levando, assim, seria de que não é necessariamente esse desejo de morte, mas um desejo que girasse em torno de uma eliminação de algum tipo de desprazer. Não necessariamente seria a morte, mas o que que a morte está simbolizando ali. Mais ou menos por aí. Eu acho que é uma discussão interessante, assim, porque na clínica a gente recebe muito caso, assim, de ou ideação suicida, ou que tiveram algum tipo de tentativa de autoextermínio. Então, fica naquela delicadeza do caso. Então, é um caso que tem ali um risco, tem uma ameaça grave, e a gente pensar que a gente vai se ater ali ao discurso. E pensando nas implicações, né, disso, como que a gente vai se posicionar ali enquanto analista, né? Pensando em como não se sai também dessa função, mas também não eximindo a gente de uma responsabilidade muito grande que é a condução desses casos. E aí ele traz aqui, né, sobre essa questão da confusão, não ter de ter um equívoco na equiparação. É supor o problema resolvido. É confundir o princípio do prazer com aquilo que se acredita que Freud nos designou pelo nome de instinto de morte. Digo, aquilo que se acredita, porque quando Freud fala de instinto de morte, ele felizmente designa algo de menos absurdo, menos antibiológico, menos anticientífico. Desde o início, Lacan faz um esforço para separar o biológico do sistema simbólico. Esse é um elemento chave, assim, a gente conseguir fazer essa separação. Não só pensando nessa questão da morte, né? Então eu coloquei ali, né? O que que essa morte representa? Não no sentido biológico da morte, mas simbolicamente, o que que é essa morte? E aí pode ser não só algo do eu, ali do sujeito, mas na relação com o outro, né? Então, às vezes é a morte de uma relação, né? A morte de um sentimento. Às vezes a gente encontra algumas coisas relacionadas a isso na temática do luto. Então, quando se morre alguém e um outro alguém está lidando com o luto daquela perda, a gente pensar qual que é o simbólico envolvido ali. Não é só pela morte biológica do corpo de alguém que era próximo, mas às vezes tem umas implicações do que se morre com aquilo, né? Ou até pensando em lutos antecipados. Às vezes, discursivamente, começa-se a velar, eu já vi isso em alguns discursos, no sentido de velar antes da morte. Então, entender o que que já tinha morrido dessa relação, ou simbolicamente nisso, e a gente se apegar a essa representação simbólica, porque é com ela que a gente trabalha. Mesma coisa para a gente pensar em sintomas físicos. Às vezes, né, as pessoas procuram por sintomas físicos. Ah, eu tenho uma fibromialgia, eu tenho uma enxaqueca crônica, eu tenho ansiedade, depressão. E é claro que isso diz pra gente alguma coisa, mas a gente vai precisar entender simbolicamente o que que aquilo representa, o que que aquilo quer dizer. Tem algumas palavras ali que às vezes são usadas, tipo crise. Eu tive uma crise. A gente não faz ideia do que é isso. Então, a gente poder entender simbolicamente o que que é essa crise. Ela marca que momento, ela faz uma ruptura de que ponto a qual ponto, para a gente não ficar nessa parte biológica ali da coisa. Então, é claro que a gente vai entender
como que esse sintoma, por exemplo, físico, se manifesta, mas não para tomar ele enquanto fenomenológico, mas enquanto da ordem simbólica, o que que aquilo quer dizer, o que que aquilo está nos dizendo. Sim, aí Lorena, continuando. Oi, cadê? oi, Ana? desculpa te Ana Paula? interromper. Eu, Não, isso, pode tudo bem? interromper. Pode falar. Não, só me ocorreu um pensamento. Pensando em suicídio, né, pulsão de morte, suicídio, essa coisa, e quando tem de fato um ato, quando a pessoa se mata, a gente pode pensar que uma tentativa radical de sair da cadeia simbólica, assim, da, da cadeia discursiva, assim, da cadeia significante, uma tentativa radical de sair disso, na medida em que não é possível sair disso, que a gente está inserido nisso desde que, né, desde sempre. Será que é uma tentativa, dá para pensar assim, que é tentar sair de uma forma radical? É claro que não dá para generalizar, né? Mas faz muito sentido isso que você traz, né? Eu acho que quando ele até traz aqui, né? Tem um equívoco, tá? Aquilo que é absurdo, não dá para sair desse mal-entendido da linguagem. E aí poder pensar que, por exemplo, é claro que numa psicose seria diferente isso, né? Talvez se chega né, a um desfecho enquanto um suicídio, as razões poderiam ser múltiplas, mas eu acho que isso dá para pensar nas neuroses, pelo menos a gente colocar enquanto questão, que é dentro dessa neurose, o que faz com que simbolicamente seja preferível essa morte. Ou é como se a gente fala muito das possibilidades, né? A gente sofre quando não tem possibilidade. Então, na análise, a gente está lá também para ampliar essas possibilidades, né? Então, às vezes, né, enquanto possibilidade, aquele discurso só encontra essa saída do sair do sistema simbólico, como você falou, essa saída mais radical possível. Então, é uma pergunta válida para a gente fazer nos casos. E é difícil fazer isso num depois, mas num antes, a gente sempre interrogar para entender onde que a gente entra nisso. Porque é claro que a gente vai operar com algo diferente de uma abordagem do suicídio do tipo não se mate, né? A psicanálise não vai por esse caminho, mas em alguma medida a gente quer resguardar a vida daquela pessoa, principalmente sabendo que aquele sofrimento advém de uma neurose e a gente trabalha com a neurose. Eu tenho um caso que é muito emblemático, que é realmente de uma neurose absolutamente grave, foi o caso mais emblemático assim, que eu tive, e que ele culminou com um suicídio. Então, é um caso que eu já levei em alguns grupos de discussão, algumas pessoas que estão mais próximas assim a mim já viram eu falar um pouco sobre esse caso. E eu penso em fazer alguma outra tipo de formalização, que eu acho que é um caso absolutamente rico. Então, eu até falo assim, né? Primeiro eu precisei me distanciar um pouco do caso, pelo nível de sofrimento, foi uma coisa que mexeu muito comigo, com a minha clínica. E aí depois, quando eu fui voltando aos poucos no caso, cada vez eu ia reconstruindo ele, reconstruindo, reconstruindo. Então, hoje, para mim, já é mais tranquilo falar sobre isso e eu entendo a potencialidade que é a gente poder discutir um tema tão delicado. Então, assim, é uma coisa que, e eu acho que principalmente para esse grupo, assim, acho que a gente foi criando uma troca bacana, tudo. Aí dá para a gente pensar em fazer um momento, né, de discussão desse caso em particular. Aí eu não faria gravado, não colocaria no YouTube, mas mais para o pessoal que está aqui. Eu vejo que são sempre as mesmas carinhas, o pessoal é de casa, né? E aí eu acho que seria interessante para a gente discutir isso. Aí dá para a gente entrar um pouco mais nessa questão de desejo de morte, por onde passa isso tudo. Mas em essência, a gente pensa nessa seriedade do trabalho. Por exemplo, se alguém sofre tanto pela sua neurose a ponto de cogitar tirar a vida ou de fato tirar a vida, o nosso trabalho é muito sério. Não dá para achar que é só escuta, não dá para achar que é só receber uma pessoa e não construir nada, não intervir, não. Um negócio é sério mesmo, assim. E eu acho que esses exemplos, esses casos assim, ajudam a gente a dar uma olhada para a clínica entendendo essa seriedade. Então, eu vou deixar como sugestão aqui para a gente fazer. Acho que maio deve rolar. Maio talvez a gente consiga. Nem que eu faça em algum outro horário, tipo aquela quarta noite, que é quando eu estou propondo os seminários, mas aí a gente faria um encontro fechado. Mas tá aqui na minha lista. Deixa eu só ver que alguém colocou alguma outra pergunta. Lorena, Cadê?
Quem tá falando? Deixa eu achar. É, Pode falar. Só me diz quem é que eu não tô vendo aqui na a é a, câmera. é a Kelly. Mas pode olhar o chat primeiro, não tem problema. A Larissa perguntou: essa da ordem simbólica seria o que o analisante diz daquilo, o que é para ele, daquele tema que ele nomeou ali, um signo? Se entendi o mais perto do que seria isso. É mais ou menos por aí, né? Essa cadeia simbólica é, por exemplo, o quanto da linguagem a gente consegue usar para dar conta de dizer alguma coisa, né? E a gente vai entrar mais nessa parte do simbólico daqui a pouco. A gente está quase chegando na parte da cadeia mesmo, do repartitório, aí talvez fique um pouquinho mais claro. Diga, Kelly. Não, então, essa questão eu pensei um pouco num post que eu li hoje do Fernando Lino, que ele estava falando um Parênteses, pouco. Fernando maravilhoso. Amo o Fernando, É, as escritas dele. eu amo também. É maravilhoso. E ele fez um post hoje falando sobre um assunto assim que está bem, né, em alta, sobre essa questão da passagem ao ato. Interessante que não dá mesmo para generalizar, né? Por quê? Porque ele fala de uma situação que a gente pouco lembra, mas que tem acontecido muito, né? Que é a pessoa chegar num certo lugar que ela ali colocou como um ideal, né? Atingir aquilo e se deparar com um vazio, com a angústia de que não era aquilo, né? Bom, se eu chegasse nesse lugar, né? Eu seria muito feliz, minha vida seria completa. E aí chega-se nesse lugar e a gente sabe, né, que a pessoa vai se deparar provavelmente com a angústia porque vai ver que não é aquilo, nunca é aquilo, né? E justamente o desejo ele está em movimento por conta disso, né? Para a gente sempre querer desejar mais. E aí quando a pessoa se depara com isso de que, bom, cheguei nesse mais que eu imaginei não é aquilo, ela pode se deparar com um vazio, uma angústia tão forte de fazer a passagem ao ato, cometer o ato em si, né? Então é interessante que é por isso que a gente tem que ouvir mesmo o que seria esse sofrimento para o sujeito, que pode ser desde coisas que talvez aparentemente seriam coisas boas de ter conseguido conquistar, realizar, como de fracassos, né? E aí como isso atinge, né, cada pessoa e como cada pessoa vai lidar com isso. E a análise é um bom lugar para simbolizar isso, né? Mas infelizmente, às vezes pode acontecer essa questão, né? Mas é interessante que não dá para generalizar mesmo, né? Cada sujeito precisa ser ouvido para saber o que para cada um vai afetar mais essa angústia do insuportável, né? E a gente pensando até na própria essência ali do desejo, às vezes as pessoas completam muito esse desejo como um desejo de algo, né? Aí vem o desejo, o pessoal equivalente enquanto querer, né? Então eu quero muitas coisas, quero alcançar muitas coisas, mas que em essência, se a gente pega a ideia do desejo, é esse desejo também de ser amado, de ser reconhecido. E aí você pensa, né, de chegar nesse ponto que a Kelly falou. Cheguei nesse ponto, então sou reconhecido, né? Desenvolvi tudo que eu estava pensando, achando que isso também traria alguma certa tranquilidade, completude, não sei, né? Esse imaginário aí vai completando das maiores formas. Mas se a gente retoma mesmo ali a raiz do desejo, o desejo é desejo de desejo. Desejo de desejo enquanto causa, enquanto movimento, né? Eu brinco aqui, né? Acho que um dos jeitos mais bonitos de desejar algo a alguém é desejar que ela deseje, que é isso que nos mantém vivos. Só que aí é o que a gente está falando. Olha como depende, como é delicado esse ponto. Porque às vezes isso leva para um extremo. Então leva para um desarvoramento absoluto, que é tipo assim. Então é isso, eu vou ficar desejando, 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 nunca vou ficar satisfeito. Então a vida é isso, não tem sentido. E então tem muitos pontos. Eu acho que na análise, ou às vezes desemboca para esse lado que você falou, de poxa, realizei tudo o que eu tinha pensado, sonhado, e ainda assim eu sinto um vazio, né? Não é isso. Acho que isso entra enquanto questão, e aí poder ver como que uma análise vai desdobrar isso. Se coloca, se opera de novo o desejo de movimento, ou se vai caminhar para esse sem sentido, que aí leva a uma angústia absurda e que é o que você colocou ali, que pode fazer com que tenha uma passagem no ato.
diante esse desarvoramento absoluto ali, que o desejo é quase como se a árvore deixasse de ter as folhinhas, né? Só que vai vir a primavera de novo. Só que naquela dimensão de sofrimento, é assim, caiu tudo, acabou tudo, não era o que eu esperava. Então floriu, né? A árvore floriu, caiu no outono. E aí vem essa sensação mesmo de angústia, de mal-estar. Então, o trabalho de análise ia entrar muito nesse sentido, tá? Talvez não tenha muito sentido mesmo essa vida, né? Que sentidos a gente vai dar para ela, como que a gente vai criar, como que a gente vai seguir desejando mesmo sabendo que talvez não seja isso, mas vai ser outra coisa, outra coisa, outra coisa. Diga, Úrsula. Num outro encontro aqui da gente, a gente falou disso, né, de dar um certo fechamento para isso, porque não Isso. necessariamente uma passagem lá está ligado fechou, não tem mais outra possibilidade, mas a questão de criar mil possibilidades com essa infinitização, ou seja, se dar conta de que realmente o desejo é isso. E não fechar, lembra que a gente falou do ponto de basta? Sim. Talvez essa Eu é a adorei. importância, né? Acho que foi você que comentou do efeito de contenção. Isso, porque senão pode Eu chegar achei nisso. incrível, eu achei incrível esse termo, porque de fato é isso. É importante que a gente tenha, se a gente fosse pensar nessa contenção também, é quase como se fosse aquela parede de escalada, né? E você vai tentando ali se agarrar em alguma coisa, se agarrar em alguma coisa. A contenção tem um pouco desse efeito de eu quero chegar aqui. Aí quando chega lá, aí a gente inventa outro caminho para chegar, outro canto para chegar, mas tem que ter essas contenções, senão é o que acontece Sim. o que a Úrsula falou, né? Senão vai sendo um infinito ali de nunca chega, e também essa E ideia a do pessoa fala nunca assim: chegar, cansei, cansei, vou cansei. dar fim nisso aqui. Cansei, É, nossa. tipo Isso assim, aqui vai ser viver é muito sempre assim? difícil, dá muito Não, acho que trabalho. é isso aí. Isso aí. Isso, né? E uma coisa essa frase é bem interessante. Viver dá muito trabalho. Eu falo, só que aí tem uma diferença entre o viver dá muito trabalho numa perspectiva absolutamente voltada para uma angústia, por exemplo, que é dá muito trabalho, eu não aguento mais isso. Então, a morte é melhor do que viver essa escravidão aqui do sofrimento advindo da linguagem. Ou o outro ponto, que é sobre o trabalho de viver. Então, viver dá trabalho. Se a gente for pensar isso também em termos de significante, como que é pensar no trabalho de viver? Trabalho de viver pode ser difícil e bonito, né? Isso me lembra muito as bailarinas. Quem vê a apresentação linda ali, é encantador poder assistir. Agora, não vê o quanto foi sofrido, a preparação, os calos e os machucados nos pés. Então, isso tem a ver com esse trabalho de viver, que tem dor, mas que tem beleza também. Então, poder entender que viver dá trabalho, mas rende pra gente um trabalho de vida mesmo de fazer, de acontecer algumas coisas, de cair, de tropeçar. Então, a gente muda os termos ali, a ordem, e desenrola também uma outra forma de ver esse trabalho de viver como diferente do viver da trabalho. Gostei desse rumo das reflexões sobre a vida. Ó, vou continuar mais um pouquinho aqui. Peraí. Carol, diga. Ai, justo no momento que você falou que ia continuar. Não, não, nem se É que eu preocupe. fiquei pensando assim nessa coisa de perda de sentido, né? Perda de sentido da vida. Ah, isso não faz mais sentido, essa vida não faz sentido. E até pensar em possibilidades mesmo, né? Assim, numa coisa de a vida não faz sentido, ou é essa modalidade de viver a vida que não está mais fazendo sentido para você nesse momento, né? E aí eu falei disso pensando num caso assim que trazia muito sobre essa não faz mais sentido, não faz mais sentido, não faz mais sentido, perdeu esse sentido que tinha. E aí nessa retomada, né, qual que era o sentido que tinha, de localizar um pouco disso, até que foi possível construir assim, tá, então não é exatamente a vida que perdeu sentido. Talvez aquela vida, aquela modalidade com a qual eu estava vivendo a vida, não estava mais fazendo sentido para mim. E aí vem aquilo que você falou, né? Tá, e aí qual que é o sentido que eu vou dar agora
a partir Uhum. dessa construção, a partir desse laço, né? Sim, perfeito. E porque aí esse novo sentido vai ter esse efeito de contenção que a gente está falando. Tá, então agora eu tenho um outro sentido. Ele não vai ser absoluto, eterno, ele não vai me trazer a satisfação garantida ou meu dinheiro de volta, mas tem esse efeito de contenção, de desangustiar, de direcionar ali o desejo enquanto motor. Então, isso é interessante. Senão a gente fica nessa de o contrário, né? Ah, então para que que eu vou arrumar outra coisa se eu nunca vou ficar satisfeito? Aí isso é um mau caminho. É um caminho muito complicado que leva a essa angústia. Mas na análise a gente pode ir achando esses outros sentidos, tá? E agora vai ser o quê? Antes era isso, né? Como você colocou. Antes o sentido era esse. Mas o que que dá para ter de sentido agora? Por onde que a vida vai caminhar? Né? Acho que tem mais a ver com isso. É, não, acho que era isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Ah, perguntaram da página, mas já responderam. A Larissa falou é sobre os efeitos da análise na nossa vida, né? Eu sou super suspeita para falar, porque eu entrei para psicanálise a partir da minha análise pessoal. Foi tipo assim, como assim? Eu vou lá e vou falar e vou melhorar. Eu era super descrente. E aí, quando eu comecei a perceber os efeitos, assim, eu falei, caramba, eu quero entender o que aconteceu aqui, que não tô entendendo o que tá acontecendo, não entendi o que aconteceu. E aí, depois que fui estudando e comecei a entender, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, né? É isso que faz sentido para mim trabalhar. Então, às vezes a gente faz umas caminhadas na nossa análise pessoal que fazem a gente mudar o rumo mesmo das coisas. Posso continuar mais um pouquinho aqui? Bora. Tá, então a gente está nesse parágrafo. Desde o início, Lacan fez um esforço para separar o biológico do sistema simbólico. Aqui não seria diferente. A morte, portanto, não é a morte do organismo. Há uma tentativa, via insistência da repetição, que coage o homem a sair dos limites da vida, numa busca pela satisfação plena, marca da ilusão de uma plenitude. O chamado instinto de morte não seria, portanto, a morte dos seres vivos, mas da vivência humana e do intercâmbio entre as pessoas que, ao contrário, tem por definição a incompletude. Exatamente o que a gente falou, né? Então, essa morte não é necessariamente essa morte do corpo biológico, é uma morte simbólica, entender o que que isso representa. E aqui, satisfação plena, marca da plenitude, exatamente o que a gente foi discutindo sobre esses lugares que a gente acha que chegando lá, aí sim e aí não. E dessa ideia de completude. Então, isso a gente foi trabalhando aqui. Lacan apresenta uma repetição que escapa à lógica intersubjetiva, e nela é necessário incluir a estrutura. Assim como é possível, a partir de uma nota musical, saber as probabilidades das notas seguintes, via memória estrutural, e não individual. Pode-se deduzir algumas possibilidades de conduta para pensarmos a repetição. Trata-se de uma memória que se relaciona com as regras do jogo. Aí a citação. Reencontramos aqui o que já lhes indiquei, isto é, que o inconsciente é o discurso do outro. Então, a gente vai ver essa definição de inconsciente, a gente vê o inconsciente é estruturado enquanto uma linguagem, e a gente sempre ter ali em mente essa ideia de o inconsciente é o discurso do outro. Então, tem essa relação muito ligada ali no abraço dos toros, entre o toro do sujeito e o toro do outro. Não tem como a gente estar por fora disso, estando numa neurose, né? Então, aqui, quando ele fala inconsciente, a gente pensar sempre nessa ideia de discurso do outro. O discurso do outro não é o discurso do outro abstrato, do outro da díade, do meu correspondente, nem mera e simplesmente o do meu escravo. É o discurso do circuito no qual estou integrado. Sou um de seus elos. É o discurso do meu pai, por exemplo, na medida em que meu pai cometeu faltas, as quais estou absolutamente condenado a reproduzir. É o que se denomina superego. Estou condenado a reproduzi-las porque é preciso que eu retome o discurso que ele me legou. Não só porque sou filho dele, mas porque não se para a cadeia do discurso. E porque estou justamente encarregado de transmiti-lo em sua forma aberrante a outrem. Tenho de colocar a outrem o problema de uma situação vital, onde existem todas as probabilidades que ele também venha a tropeçar.
de forma que este discurso efetua um pequeno circuito no qual se acham presos uma família inteira, uma nação inteira ou metade do globo. É, na sexta-feira eu estava discutindo estava no grupo de laboratório de casos da Karina Ciuto, e a gente estava falando sobre essa ideia das gerações, né? Quando a gente escuta alguém, né, a gente sempre tenta entender aquele contexto no sentido de, tá, o que que a gente tem aqui, como é que é a relação com esse pai, com essa mãe, né? A gente traz algumas coisas nesse sentido. E ela estava falando o quanto é interessante e muitas vezes necessário a gente conseguir entender isso com relação a outras gerações. Por quê? Ali, né, a gente estava falando nesse termo da linguagem, e para mim dá muito uma ideia de uma herança da linguagem. Então, o que que as nossas gerações anteriores nos deixaram de herança da linguagem, desse inconsciente, como o discurso do grande outro. Às vezes a gente vê, por exemplo, então tem uma série de mulheres na história da minha família que foram mulheres fortes, independentes, que sempre estavam à frente do seu tempo, que queriam estudar e lutaram contra tudo isso. Então, às vezes tem isso, mas não necessariamente não necessariamente não, né? Não pela história desses fatos, mas às vezes por um dito que apareceu ali. Peraí, deixa eu mutar. Por um dito que apareceu ali e que vai sendo transmitido de geração em geração. Como, por exemplo, mulher é aquela que estuda. Uma mulher forte, uma mulher independente é aquela que estuda. Então, isso às vezes vai se passando ali, né, via DNA linguístico das coisas. Um legado que se instaura no imaginário, né, e com isso vai se repetindo. E isso não só no imaginário, mas a nível simbólico e real também, né? A gente pensar nos três registros. E simbolicamente, como que isso vai amarrado com a estrutura de linguagem. E às vezes você está ali, né, nessa geração de agora e está se questionando quanto a isso, de estuda, não estuda. E às vezes a pessoa, não sei, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia, para as gerações mais recentes, né? É incrível como tem uma distorção do valor do estudo. Então, tem muita gente que está terminando o ensino médio e não está nem pretendendo fazer uma faculdade. Não é, né? Não é nem que, eu não passei, eu vou trabalhar e vou fazer num outro momento. É uma ideia de que, então, a faculdade não tem valor. Então, eu vou trabalhar com alguma coisa que não depende disso, e aí vai tendo sucesso na vida, ganhando muito dinheiro com isso, e aí o estudo fica nesse canto de, não tem mais o mesmo valor que tinha antes. Isso, por exemplo, pensando no contexto ali de um discurso de um adolescente, né, de um jovem adulto. E aí, como que fica esse dito de que a mulher é aquela, mulher independente é aquela que estuda, né? E pode esbarrar em algo ali, nessa outra geração que a gente tá ali escutando. É, eu gosto do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E eu acho interessante quando ele termina, ele fala que não deixei, né, a herança da miséria do meu legado, alguma coisa assim. E poder pensar que, em alguma medida, né, o legado que a gente deixa também é um legado de linguagem, sem a gente nem se dar conta. São as construções nessa relação do sujeito com o outro, a partir do inconsciente estruturado como uma linguagem, que em alguma medida a gente transmite também. A gente passa geracionalmente esses ditos, essas histórias, aquelas histórias que a família não mexe, esses segredos, tudo isso em alguma medida vai chegando para as outras gerações, né? Essa herança linguística. Diga, Carol. Tô achando o máximo, porque e aí você nomeou isso, né? Até dos segredos. O quanto muitas vezes a gente sofre com os efeitos dos segredos, né? De algo que é sempre mantido em silêncio, de algo que é como se fosse um pacto e muitas vezes familiar, de que ninguém fala Sim. sobre isso. E muitas vezes a angústia chega num certo ponto de, nossa, mas eu toquei nisso em algum momento. Eu toquei nisso, eu tô falando sobre isso, assim. E quanto muitas vezes até o falar em análise, e aí tô pensando também em alguns casos, assim, enquanto o falar em análise se aproxima um pouco do tentar abrir essa caixa que nunca foi aberta, e quais são os efeitos de aqui eu hoje falar em análise
de algo que minha família e as mulheres da minha família nunca falaram antes, assim. Ou o que nunca foi possível de ser dito, e que a partir do momento que eu falo na minha análise passa a ser possível. E o quanto que passa pela análise até o impossível de ser dito, assim, pensando muitas Uhum. vezes no quanto que em análise tem certas coisas que são difíceis de ser nomeadas. Claro, porque tem toda uma questão da linguagem, do inconsciente, mas que quando a gente vai historicizando, né, e olhando para isso que é geracional, tem algo ali de um. Isso nunca foi dito antes. E o quanto que é bonito, assim, né? Não, bonito demais. Eu sou dessas encantadas também com o efeito da linguagem. E aí, acho que para a gente tentar dar um exemplo disso que você trouxe, é, acho que dá para ilustrar nesse sentido. Então, por exemplo, as mulheres da minha família, todas tiveram casamentos bem-sucedidos, né? E aí o analisante chega com isso, então eu tô aqui num relacionamento, não sei o quê, não sei o quê, e se sofre, vai lá e vai cá. E aí tem essa ideia de que, então, todos são bem-sucedidos. Aí às vezes a gente pergunta, bem-sucedido como? Eles duraram a vida toda. Tá. Mas eram bons relacionamentos? Não sei, ninguém fala sobre isso. Só fala que durou a vida toda. E durar a vida toda quer dizer que foi bom? Aí já dá aquela tela azul, né? E aí, às vezes, como você falou, isso não é falado. Aí é inaugurado esse tema na análise. Às vezes, isso volta no sentido da realidade dos fatos mesmo, de poder perguntar, ô mãe, como que é, né, esse seu casamento aí? E como que é o casamento da minha avó, né? Às vezes vai começando a ser dito ali, vai tirando essa amarra do não se pode falar sobre isso. E aí, às vezes, o analisante chega nesse ponto de falar: caramba, não é porque estava durando para sempre que eram relacionamentos bons. Talvez não devessem ter durado para sempre. Talvez devessem ter sido interrompidos antes. Então, quebra essa ideia de o casamento, o amor para sempre, o felizes para sempre. Esse para sempre garante o felizes. Às vezes é o contrário. Viveram infelizes para sempre. Então, o que esse analisante tem de efeito desses ditos e não ditos? Esses dias eu escrevi lá que para que um não dito seja um não dito, é preciso dizer. Então, acho que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Diga, Kelly. Não, quando você fala da questão da repetição dos outros registros, para além do imaginário, eu pensei na questão do simbólico, assim, como como se o paciente ele ficasse, como se fosse petrificado em um único sentido, né, Uhum, de um significante, né, aquele significante tem apenas um único sentido, né, algo sim. fixado. E aí poder abrir isso, né, para realmente o paciente fazer ali do sintoma uma questão, né, abrir para novos sentidos, igual você falou, bom, Sim. fica fixado de que aquilo que dura é muito bom, é maravilhoso, tem que ser daquela forma, quando na verdade não se faz daquilo um objeto de pesquisa, de se questionar, né, mas como que era? Durou Sim. tanto, mas como que era, né? Como que foi durar tanto tempo? Foi bom, foi ruim, foi desastroso, né? Por que que continuou e tudo mais. Então é interessante mesmo, né? E eu achei que você usou um termo muito curioso e muito bom, que é esse de petrificação. Às vezes no estudo a gente usa como cristalização, que seria essa amarra mesmo. Isso é isso, né? Quase como fazendo um signo ali. E eu achei interessante esse de que você falou como petrificação, porque de fato fica nessa ideia de não movimentar, de petrificar, colocar enquanto pedra ali mesmo aquilo que às vezes até não dá para quebrar, né? Não dá para entrar discursivamente. Achei interessante isso. Que o cristalização, às vezes a gente fala, mas fica aquela ideia meio vaga. Eu achei que petrificação exemplifica muito bem essa amarra que vai fazendo. Em alguma medida a gente vai ter que entrar isso, né? Entrar nesses pontos desse sentido que às vezes aparece enquanto único, né? É o nosso trabalho com significante. Então, poder articular com outro significante, que aí a gente tem um sujeito, né, um efeito sujeito, um sujeito diferente. Diga, Vitória. Eu tenho um exemplo disso, assim, da minha clínica, que tem alguns pacientes já chegaram assim, mas tem um em específico que é muito difícil a relação de poder falar de um jeito mais
mas fala mal mesmo dos pais, sabe? E aí ele traz que ele sabe que os pais erram, que tem que humanizar, ele sabe disso, e ele tem uma questão com saber muito forte, né? De compreender o outro, assim, uma neurose obsessiva. E aí só que toda vez que ele vai trazer alguma coisa sobre os pais, ele sempre traz, mas eu entendo que é o lugar que eles tinham, é a realidade que eles tinham. E não numa ideia de, já articulei e cheguei nesse lugar, eles também são humanos. Não, é justamente essa dificuldade de ele poder falar explicitamente. Eu não gostei disso que minha mãe fez, assim. E ele já falou, já chegou a falar, já chegou a articular, pontuei, e mesmo assim ele volta nessa lógica, né? Estou tentando outros caminhos, né? Obviamente, mas eu acho que eu trouxe esse exemplo porque é uma dificuldade muito grande, assim, de romper com essa ideia. Não posso falar dos meus pais porque é um lugar sagrado, mesmo eu sabendo que preciso humanizar eles. Mesmo eu já sabendo dessa ideia, eu ainda não posso falar porque é um lugar sagrado. Eles me deram tudo. Mesmo eles não indo me buscar na escola, isso me causou uma certa dor, eles me deram a possibilidade de estudar, porque eles estavam trabalhando. E aí chega nisso e aí fica nessa angústia mesmo, assim, de não criar conflito com essa família, de não poder se posicionar em um outro lugar, senão essa de assumir as responsabilidades, assim, assumir qualquer culpa que traz, assim, no discurso. E é muito interessante, assim, ver, articulado aqui agora, como a gente está discutindo, e ver como que isso aparece, assim, na clínica. E pensando até, foi interessante esse exemplo que você deu, Vitória, e pensando na repetição da cadeia simbólica, em alguma medida, toda vez que tem o dito, tem um interdito. É interditado a possibilidade de dizer, como se isso fosse invalidar todo o esforço, né, todo o amor, quase como se não pudesse haver ali ambivalência, né? E você falou disso, eu achei muito interessante, ele me lembrou um exemplo, era uma analisante que chegou e aí estava falando alguma coisa da análise anterior, assim, e tinham acontecido vários absurdos, e aí ela cheia de dedos para falar ali, eu falei, pode falar mal da sua ex-analista, pode falar mal de mim também, aqui a gente fala junto, falar de mim também pode, que é tirar esse interdito, né, tá, o outro processo também foi muito interessante, teve muitos ganhos, mas teve coisa que não foi legal, isso não vai invalidar todo o restante, inclusive, né, autorizando nesse sentido, aqui também. Então, comigo, quando tiver qualquer coisa, traz pra cá. Fala mal, fala que ficou irritado, fala que não gostou, fala que achou um absurdo, né? Mas fala. Essa é a dimensão que em alguma mídia você está tentando inaugurar ali nesse seu caso de, vai, vamos falar. Pode falar sobre isso, né? Tentando tirar esses interditos que foram sendo colocados. Alguém colocou aqui do pedra, né? Pôr uma pedra em cima. Tem várias expressões. Ele está com dificuldade de aceitar que é possível amar e odiar ao mesmo tempo. Aliás, somos feitos dessa ambivalência. Dos homens dos ratos, embora seja de Freud. Mas, Kelly, a gente vai estar o tempo inteiro falando do Freud, né? Freud é bem aquele, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Não tem como. É uma das principais bases epistemológicas do Lacan. A gente sempre fala muito assim, é a linguística, é a antifilosofia, a topologia, a matemática, mas a gente não pode esquecer de Freud, né? O Lacan ele faz o tempo inteiro esse diálogo com a obra. Então, a gente vai trazer mesmo essas questões. Bom, te contar continuar mais um pouquinho. Depois da citação, né? Tá. O que Lacan convida a pensar é que há uma herança discursiva que chega ao sujeito, sem que o saiba, via uma estrutura que o antecede. Visto que não há forma de sair da estrutura e de suas leis, a possibilidade, então, está vinculada a trabalhar nas equações possíveis ao jogo, mesmo que estruturalmente ele seja o mesmo, marcado pela mesma lei simbólica. O analista opera sobre a forma como cada analisante joga o seu jogo. Gente, isso é lindo. Luciana foi muito, muito bacana nessa amarra que ela faz. Então, ó, o analista opera sobre a forma como cada analisante joga o seu jogo. Então, a gente joga com um significante, beleza. E como que o analisante joga com esse significante? Como a gente joga com o significante num caso? Então, tem a ver com esse movimento mesmo. A gente entender como que aquele sujeito está inscrito na cadeia simbólica,
como que ele sofre na relação com o outro, como que ele reproduz esse sofrimento, às vezes, na análise, que lugar que esse outro tem na relação, que lugar que transferencialmente, às vezes, a gente vai acabar ocupando, então, nessa relação. Então, cada um tem um jeito de jogar o jogo. E aí, por exemplo, até pensando que na neurose isso vai obedecer uma lei, essa lei da linguagem, essa regra da linguagem. Mas ainda assim, cada um vai fazendo movimentos dentro de uma lei, como a gente vai ver no repartitório, mas tem uma autonomia da movimentação. Então a gente movimenta de acordo com algumas leis, tipo xadrez, né? Então cada peça ali vai ter uma movimentação já pré-determinada. Agora, como a gente vai jogar esse jogo? Aí vai ser ali, né, nesse jogo de significantes. Sobre a narrativa, ela continua, né? Então, opera sobre a forma como cada analisante joga o jogo, sobre a narrativa a qual cada um se aliena, chamando-a de história, através da revisão da carga de sentido que os termos preservaram e acumularam. É possível, numa correlação lógica, reconfigurar a cadeia ao interpretar novas combinatórias. Volto sempre a isso. O uso do significante só é concebível se vocês partirem do seguinte, de que o jogo fundamental dos significantes é a permutação, que é o que a gente está fazendo o tempo todo. Aqui ele coloca permutação, né? E dá para a gente pensar em metáfora, como a gente foi conversando. Então é a permuta, a troca de um significante por outro, e aquilo vai ter um sentido novo. É o que a gente mira fazer. Apesar da gente ter que ter muitas metonímias para chegar num efeito de metáfora, em alguma medida o ato analítico é isso que vai promover uma mudança ali. Essa permutação que, em alguma medida, despetrifica. Adorei, Kelly. Despetrifica aquela amarração ali que está estabelecida enquanto sentido, né? A repetição, portanto, possui uma engrenagem estrutural, tal como os mitemas, numa moral da história, pelo mito individual de cada neurose, que volta a aparecer através do caráter aparentemente inesgotável da conduta repetitiva. O tratamento psicanalítico, por sua vez, permite dar à repetição seu caráter significante. Esse é o passo que conduz Lacan a Edgar Allan Poe. Essa ideia do mito individual da neurose, isso é bem interessante, porque a gente tem uma estrutura do que seria esse mito de uma neurose, mas a forma como esse mito vai ser construído através da linguagem e contado e narrado, aí isso é muito individual. Então, assim, tem uma regra, mas cada um vai passar por algo absolutamente particular ali naquela montagem. Então, por exemplo, é como se eu falasse assim para vocês, ó, vamos criar, todo mundo aqui vai criar um texto da sua história, da sua narrativa, sendo que os personagens são você, né, seus pais, né, seus avós, seus irmãos, você dá uns elementos gerais ali, né? Então, por exemplo, haverá uma relação do sujeito com o outro, como que vai ser essa relação? Vai ser como que isso vai se relacionar com o desejo? O desejo, como que isso vai se relacionar com a fantasia? Então, a gente vai dando algumas direções, por exemplo, se tiver dentro de uma neurose histérica. Então, a gente vai ter um desejo que é da ordem da insatisfação, né? Ah, se for uma neurose obsessiva, vai estar na ordem da impossibilidade. Essas são as regras gerais, vamos dizer assim. Mas como cada um vai construir, então, por onde vai passar esse desejo, quais vão ser os elementos dessa cadeia simbólica, aí a gente pode garantir que nunca vai ter um igual ao outro, né? Cada sujeito vai ter uma articulação ali muito particular. Então, é importante a gente conhecer esse funcionamento geral, estrutural, para poder compreender também como cada um vai trazendo a sua narrativa, como cada um vai construindo essa narrativa. E aí vai passar muito por naquele caso, como que os significantes estão articulados. Então, por exemplo, se a gente pensar, então o significante é esse que eu falei do casamento. Então, felicidade, eternidade, o casamento de sucesso, casamento longo, separação é igual a fracasso. Vamos supor que tem esses significantes. Agora, a forma como cada um vai articular, isso é totalmente diferente. Porque, por exemplo, às vezes
a ideia ali da separação como fracasso, na verdade, ele pode estar articulado de separação com a felicidade. Tanto dentro de, pensando em comparar narrativas, isso seria muito possível, mas até a gente pensar que no nosso manejo é a gente perguntar, tá, por que separar é fracasso? E aí vai deslizando metanomicamente, até às vezes a gente conseguir fazer uma metáfora no sentido de, talvez a melhor coisa que tenha acontecido com a sua mãe foi ter fracassado o casamento. E aí gera aquela coisa de, como assim a melhor coisa foi ela ter fracassado? A gente usou os significantes do caso. Separação, fracasso, só que isso que está sendo levado enquanto fracasso, às vezes foi o que salvou ela. Pensando que, por exemplo, ela estava num relacionamento violento, então a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi ter fracassado no casamento. Isso tem efeito de sentido diferente. E também eu acho interessante, porque às vezes na supervisão a gente trabalha a ideia geral da intervenção e tem inúmeras formas da gente pensar essa intervenção. E aí eu sempre falo, a ideia geral precisa ser a mesma. Agora, a forma como essa intervenção é feita depende do estilo do analista, depende do caso, depende do quanto a gente consegue operar naquele caso com alguma ferramenta específica, por exemplo, seja mais baseada numa ironia, numa humor, ou numa pontuação mais genérica, ou em algo explicativo. Então, e tudo isso vai mudar. Mas a gente precisa entender primeiro qual que é essa forma geral, qual que é essa ideia geral da intervenção, e aí ver como que isso pode ser aplicado no caso. Às vezes a gente fala assim, né? Igual acho que foi a Vitória falou. Eu tô tentando assim, tô tentando assim. É exatamente isso, que às vezes a gente olha, tentei nesse formato de intervenção. E às vezes a gente olha, a intervenção tá certa, a ideia da intervenção tá perfeita, mas nesse formato não funcionou, com aquele analisante, naquele ponto. Então, poder rever essas formas de intervir. E isso dá para a gente muitas possibilidades desse intervir diferente. Então, percebem que a gente fala assim, ah, talvez então tenha sido muito bom sua mãe se separar, porque isso fez com que ela seguisse a vida dela. Isso é uma coisa. Agora eu falar. Então a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi ela ter fracassado no casamento. Isso tem outro efeito. A ideia da intervenção é a mesma, mas a gente fazer de forma explicativa, interpretativa e explicativa, ou de uma forma, às vezes, nesse sentido mais metafórico, que aí eu fui substituindo, né? Foi uma intervenção mais direta e com alguma substituição, em permuta. É diferente. Então, às vezes, a gente está fazendo mais essa explicação, ou usa de um humor num caso que a pessoa não saca o humor. Então, não vai adiantar. Às vezes, precisa passar por esse efeito mesmo. Eu brinco nesse do telo azul, né? Ou tem gente que fala assim: nossa, abriu 1000 abas aqui na minha cabeça. É esse ponto onde não foi pensado ainda. Porque é assim que a gente está trabalhando com a ordem do saber não sabido, né? Um saber que se sabe, um saber não sabido. Esse saber não é da ordem do conhecimento, né? Do estudo do analista, mas é do saber construído em uma análise. Então, esse saber, né, é construído ali, analisante, analista, esse jogo operando através da lei simbólica. Então, tem diferentes formas de a gente fazer isso, mas quando a gente passa por um elemento da surpresa, desse caramba, não pensei nisso, né? Ou esse efeito ali de quase que o cair a ficha que as pessoas falam. Isso tem um efeito diferente do que, senão, às vezes, por exemplo, na neurose obsessiva é muito comum a pessoa falar assim: não, Vitória, mas isso eu já fez. Ah, eu já sei disso, né? Tipo, o que ela falou, né? Ah, eu já sei que meus pais fizeram tudo por mim, eu já sei que eu posso amar e odiar eles, eu já sei, tudo é um já sei. Mas que não tem efeito num sentido de mudança ali na articulação significante. E às vezes a gente precisa fazer, ir mudando essas formas de intervir para que não tenha eu já sei. Que passe por essa coisa do, caramba, como que eu não sabia disso? Né? Como que eu não sei disso? Como que é isso que eu nunca pensei? Como que é isso? E aí não passa por descobrir a roda, né? Ai, descobri isso, uma coisa muito, né? Tava muito escondido e descobri. Não, passa por reposicionar esses significantes. E aí é o que eu falo, né? Às vezes não muda nada e muda tudo.
Às vezes não mudou nada ali, em quem tá casado, quem não tá, quem separou, quem não tá, se a paciente vai separar, se não vai, mas que muda a forma de se relacionar essa relação entre um significante e outro, e aí muda sujeito. Então, é nisso que a gente tem que ter, isso que a gente tem que ter como objetivo, né? Não as mudanças da pessoa, mas essas mudanças do sujeito. E o sujeito só muda quando a gente faz mudança na articulação significante. Bom, deu pra gente terminar essa parte. Depois a gente começa nesse um destino tão funesto. Nas próximas. Se bem que esse destino não funesto já é um pouco antes de jogo simbólico e tudo mais. Nas próximas 2 semanas eu não vou estar aqui. Então a gente vai fazer 2 semanas de pausa e aí a gente volta na primeira semana de maio. Eu vou mandar também por escrito lá no grupo, que aí ninguém se perde, não aparece aqui na outra segunda. Então é isso. E aí, para maio também, eu já vou deixar essa ideia da gente fazer um encontro clínico sobre essa ideia de desejo de morte, por onde vai passar isso. E aí eu aviso para vocês quando eu tiver uma data, tudo certinho, pra gente conversar. Tá bom? Beijo, gente. Tchau.